Fala galera, uma ótima noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de RI aqui no Trademap. Dessa vez nós estamos com o top management da Anima Educação. Então eu vou colocar aqui o Marcelo Batistella e o André Tavares, que são aí o Marcelo, CEO da Anima, e o André, CFO. Primeiro, Marcelo e André, queria agradecer pela presença de vocês. Por estarem aqui, pela disponibilidade. Teve o resultado aí na semana passada, vocês conseguiram estar aqui conosco, então queria agradecer pela disponibilidade e, claro, já pedir para vocês se apresentarem, né, contar o Marcelo e o André um pouquinho aí da trajetória de vocês e principalmente no que diz respeito à Anima Educação. Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite, Rodolfo. Obrigado aí por esse convite, pela possibilidade de estar aqui conversando abertamente aí com o público de investidores aí que tanto a gente admira e tanto faz a diferença aí na vida da nossa empresa, né? Como você falou, eu sou um dos fundadores da Anima, junto com Daniel Castanho e Maurício Escobar. Nós, no dia 6 de maio de 2003, fizemos aí a primeira aquisição do ensino superior brasileiro. Educação não era nem um setor da economia, essas empresas listadas aí não existiam, e a gente foi um first mover, e desde então a companhia tem aí crescido, feito um trabalho que nos orgulha muito. Temos aí um propósito de transformar o país pela educação, e desde agosto do ano retrasado eu estou como presidente e CEO da companhia. Então é uma grande honra estar aqui, com uma conversa aberta, franca, e poder compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente acredita. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Marcelo. Boa noite aí a todos os participantes aqui do Trademap. Primeiro, parabéns aí, Rodolfo, pelo trabalho que você vem fazendo, eu venho acompanhando, como é importante esse trabalho de possibilitar o acesso, né, às informações do mercado financeiro a mais pessoas, democratizando mesmo esse acesso, né? Eu tenho a felicidade, a grande felicidade de estar na Anima há quase 3 anos, no convite aí dos fundadores da Anima, incluindo o próprio Marcelo, que está aqui conosco, e eu venho de uma trajetória que eu iniciei no setor financeiro e depois migrei para o setor de educação. Tive uma experiência antes da Anima, que durou em torno de uns 10 anos, então já tenho quase 15 anos aí no setor de educação superior. E acho, Rodolfo, se você me permitir aqui, que às vezes, como a gente acredita muito na Anima, que as marcas, que o negócio de educação superior é um negócio de marcas regionais fortes. Se você me permitir, nessa apresentação aqui, eu queria só deixar claro para todos os nossos amigos aqui quais são as nossas marcas, né? Porque às vezes a pessoa ouve falar da Anima, e a Anima é a corporação, né? É o veículo, inclusive, de investimentos e tal, mas muitas vezes a pessoa não sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, a nossa marca é a São Judas, Universidade São Judas Tadeu, né? Que nós estamos lá em Curitiba também com o Uni Curitiba, que nós estamos em Minas Gerais, em Goiás, com a UNA, que é uma marca muito tradicional, e com o Uni BH, que nós estamos ali na Bahia e em Sergipe com a Agis, em Minas Gerais também com a Fazé, uma recente aquisição nossa focada em medicina, no Sul, especialmente Santa Catarina, no Paraná, com a Unisociesc, e lá na Bahia também com a UniFG, lá em Guanambi. E, por último, a nossa marca de universidades, a gente tem hoje uma cogestão com a Unisul, né? Universidade muito famosa lá de Santa Catarina, Tubarão, Florianópolis, e que a gente tem hoje uma cogestão e temos também uma opção de compra até janeiro do próximo ano. E temos algumas marcas que a gente chama de verticais, que são a HSM, uma empresa de educação corporativa, bastante conhecida, a EBRAD, que é a nossa vertical na área do direito, da pós-graduação online do direito, somos a Inspirali, que é a nossa vertical da medicina, eu acho até que é um assunto bacana para a gente explorar aqui, né? E, por último, temos uma joint venture com a Le Cordon Bleu, da França, a escola famosa de gastronomia francesa, a Le Cordon Bleu São Paulo, é uma joint venture que nós
temos uma sociedade com os franceses e somos parceiros aqui nacionais aqui da Universidade da Singularity, né? Aquela universidade famosa do Vale do Silício, que se notabilizou na área de inovação. Então, você vê que, na verdade, quando a gente fala Ânima, a gente está falando de um grande ecossistema e tenho certeza que muitos aqui talvez ainda não soubessem que alguma marca de alguma universidade aí da sua região também é Ânima, né? Também faz parte da Ânima. Maravilha. E bom, já que você falou nesse tema, eu queria saber de vocês, né? Qual que é a importância em termos de business da Ânima ter esse ecossistema, né? Ou seja, de ter várias marcas distintas, de ter essa diversificação geográfica, tanto na região sul, sudeste, norte, enfim, vocês conseguem atuar bem forte em várias regiões aqui do país. Eu queria saber o porquê disso, né? Qual é a estratégia por trás da Ânima em ter várias marcas diferentes e ter essa atuação também diversificada de forma geográfica? Legal, Rodolfo. Como o André colocou, nós acreditamos em continuar a história de marcas tradicionais que estão há 50, 60, 90 anos entregando educação de qualidade nas suas praças, né? Então, como o André falou, são nove marcas, né, generalistas em todas as áreas do saber, né, e que tem um posicionamento aí que há muitos anos vem integrando a educação e transformando a vida das pessoas, né, e compete em mercado com, geralmente, as PUCs, aqui em São Paulo, com a PUC, com o Mackenzie, com as católicas nas suas praças, né? E temos a estratégia de verticais, que são excelências em áreas determinadas de conhecimento. Então, como o André colocou, a HSM, que há mais de 30 anos traz os maiores pensadores de gestão do mundo. Hoje a HSM ela é a country partner, ela é a representante da Singularity University no Brasil. A Singularity é uma das universidades, está entre as 10 universidades mais inovadoras do mundo, e é uma referência lá de inovação no Vale do Silício, e nós somos sócios e representamos eles aqui no Brasil. Estamos lançando um espaço, que é uma iniciativa que vai se tornar pública em breve, mas é o Learning Village, que é uma área, um hub de inovação aqui na Vila Madalena. Né, temos aí a sociedade com os franceses na Le Cordon Bleu. Tem 3 escolas desse padrão no mundo: Paris, Londres, Adelaide, e agora o Brasil, São Paulo, Vila Madalena. Então, de fato, nós achamos que educação é pro resto da vida e que a gente vai no melhor que a gente conseguir ir. E conseguir passa por acesso, financiamento, bolsas e propostas de valor para que você possa oferecer uma educação de qualidade, e também passa por você ter o que há de melhor, né? E aí esse é um pouco do nosso desafio. Show de bola. Só complementando aqui um pouco o Marcelo, eu acho que tem 2 questões que são bem importantes, né? Primeiro, o fato de nós termos marcas generalistas. Então, em todas as áreas do saber. Muitas vezes as áreas do saber têm ciclos, assim como a economia, né? Então, lá no início da década passada, a gente viu o boom das engenharias, né? Então, havia uma procura muito grande pelos cursos de engenharia de petróleo, engenharia mecânica. Hoje a gente está vendo uma expansão maior dos cursos da área de saúde. Então, acho que o fato de você ter um portfólio de cursos balanceado e você estar em diferentes regiões do país, como nós estamos hoje, também oferece uma certa resiliência para que você aproveite bem, né, esses diferentes ciclos que acontecem em cada curso. Acho que essa é uma vantagem bem importante de ter esse portfólio mais ampliado e não ficar focado em uma única área. Show de bola. Acho que isso é fundamental, e o nosso trabalho aqui no Trademap, além de prover informação, é também ter esse cunho educacional, né? Então, no fim das contas, uma live como essa que nós estamos fazendo aqui é justamente para trazer informação de uma empresa, de um setor, e no fim das contas é isso, né? A ideia do Trademap é ser um hub no mercado financeiro e trazer, além de muitos dados, tanto daqui do Brasil quanto do exterior, trazer também essa informação, trazer essa educação, porque, de fato, é isso que vai ajudar, né? Quantas pessoas entraram aí na Bolsa mais recentemente, só que são pessoas que muitas das vezes não conhecem bem
de todos os segmentos, às vezes conhece alguma empresa mais em específico, porque é uma empresa da moda, mas nós sabemos que uma boa carteira de investimentos é aquela que vai estar bem diversificada e, em muitos casos, quando aquilo já é público, né, e muitas pessoas entraram numa concordância, bem dizer, é pouco provável que tenha ali uma grande oportunidade. Então, acho que trazer case assim, como Anima é interessante para o nosso público e já indo direto ao ponto, tá? Quero saber de vocês, quais são os principais diferenciais que a Anima tem em relação aos seus concorrentes, tá? Tem outras empresas aí com capital aberto em bolsa, tem outras que focam no ensino superior, tem outras que têm o ensino de forma híbrida, né? Então tem tanto a educação básica como também o ensino superior, mas eu quero saber, dentre essas empresas aí, no que a Anima se destaca, né? Quais são os diferenciais competitivos que ela tem em relação aos demais concorrentes? Legal, Rodolfo. Eu vou começar aqui, depois o André me complementa. Mas eu acho que a Anima tem um DNA educacional, né? Esse DNA vem do Daniel Castanho, nosso sócio, que a família dele tem escolas há mais de 40 anos, e ele diz que ele nasceu dentro de escola, né? E ele que nos fez aí sermos, vamos dizer, como é que chama, um first mover aí, e termos participado em primeira mão desse movimento de consolidação da educação que começou aí após aí as medidas que o ministro Paulo Renato fez lá na época do Fernando Henrique. Então, primeiro, um compromisso com a educação de qualidade, um DNA educacional. Assim como o Daniel nasceu dentro de escola, eu e meu pai, desde pequenininho, meu pai é da velha guarda no mercado financeiro, no mercado de capitais. Eu desde pequenininho escuto ele falar aí de mercado de capitais, de ações, e eu estou vendo essa democratização, eu fico muito orgulhoso, porque a gente sempre sonhou nesse movimento no Brasil, que está acontecendo agora, né? Então, desde o início, a gente fez uma companhia que, na nossa cabeça, ela deveria ser IPO-able, ela deveria ser sempre com os maiores níveis de governança. Então, para vocês terem uma ideia, lá em 2004, quando ninguém falava na educação, nós tínhamos já balanço auditado pela Deloitte, e a gente fez um movimento de abertura de capital com grande sucesso, ou seja, a gente sempre teve essa preocupação em respeitar os stakeholders, em dar resultado, em ter um alto nível de transparência, e acho que isso o mercado está cada vez valorizando mais com relação a isso. Dentro desse contexto, nós sempre, desde o primeiro dia, fomos um partnership, ou seja, no mundo não existe nenhuma empresa educacional que tenha professores como sócios. E nós temos aí mais de milhares de professores que são todos acionistas, temos programas de compra de ações, de doação de ações, ou seja, na qual os professores participam e se sentem donos aí do processo. Nós achamos que isso aí faz toda a diferença, porque você tem os alinhamentos aí de interesses, e com o professor é muito inovador, isso nunca ninguém fez, tá? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos o Dádiva 2 esse ano, agora após o follow-on, né, e 4.017 professores e funcionários receberam ações, ou seja, isso é um diferencial enorme, né, no nosso ponto de vista. Também temos nos especializado em continuar legados, histórias de famílias que fundaram suas escolas há 40, 50, 60 anos, muitas delas têm o sobrenome dela na família. A Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, foi fundada pelo casal, professor Mesquita e Dona Alzira, na garagem da casa deles, na Moca, mais de quase 50 anos atrás, e com o sonho de que a Moca tivesse uma grande universidade. E, de fato, fizeram isso, entraram em sucessão, prepararam a companhia não para ser vendida, mas para entregar para alguém que fosse continuar esse legado. E nós somos escolhidos com muita honra. E assim como esse, tem o professor Wilson da AGES, que é um caso maravilhoso, tem a Unicuritiba, da família Viana, pessoal, a UniFG agora, ou seja, todas elas, eles têm uma preocupação com o legado, com a marca, com a história, que é maior do que interesses diferentes. Isso, a Anima tem se especializado em continuar a história dessas famílias. Isso também é um diferencial, seja na estratégia de M&A, seja na estratégia de expansão nossa. Nós saímos de 3.000 alunos aí em maio de 2003 para mais de 140 mil. Crescemos basicamente 50% através de aquisições, continuando a história dessas famílias, preservando as suas marcas e potencializando essas marcas, e os outros 50% em crescimento, abrindo unidades, que a gente chama de crescimento orgânico,
porque na nossa cabeça, educação é para o resto da vida. Você vai no melhor que você conseguir ir. E aí você tem que abrir, você abre unidades e atende a questão geográfica, porque hoje em dia a mobilidade urbana é muito importante, as pessoas vão para uma educação de qualidade. Então, são diferenciais muito importantes que a gente tem condição de conversar e de falar sobre isso, e que fazem a gente ter uma proposta única, porque na nossa interpretação nós temos hoje instituições de massa que oferecem uma educação para uma população aí de grande porte com um ticket mais baixo, e tem instituições de nicho que oferecem educação com alto ticket para pouca gente. E nosso desafio é oferecer educação de qualidade para bastante pessoas, para o máximo que a gente conseguir. Então, das listadas, nós somos aí quem tem a proposta de valor de mais qualidade, e é o que nós acreditamos. E acho, Rodolfo, que do ponto de vista do investidor, a gente acredita muito, desde a nossa origem, que qualidade, especialmente nesse negócio aqui de educação, qualidade é o principal vetor de sustentabilidade, especialmente no longo prazo, né? No médio e longo prazo. Você pode até ter um negócio que, por exemplo, lá na época do FIES, você conseguiria atrair muitos alunos, mas se esse negócio não tiver qualidade, se o aluno que você está formando não for bem recebido no mercado de trabalho, se ele não conseguir indicar que a formação que ele teve na universidade agregou para a vida profissional dele, né, que foi apenas um diploma, eu acho que você acaba, no médio e longo prazo, os resultados acabam não vindo, né? Então, nós, de todos os players aí, nós somos os que temos os melhores indicadores no MEC, né? Isso é bem visível, bem destacado. E temos também, acredito, indicadores muito interessantes de como as empresas veem os alunos que são formados nas nossas instituições, né? Acho que esse é um primeiro grande diferencial. O segundo grande diferencial, até do ponto de vista da evolução das nossas margens, lá quando a gente divulga o resultado, a gente gosta de separar a Ânima em 3 blocos. O bloco das unidades maduras, né, que é um bloco onde a gente tem ganho eficiência operacional nessas unidades, mas a gente está em mercados mais competitivos, então a receita já não cresce tanto. Um segundo bloco, que é o bloco das aquisições, que a gente se notabilizou aí a fazer aquisições como a São Judas, a Sociesc, né, que lá no Sul, que ela cresce, elas aumentam o tamanho, elas melhoram a eficiência, melhoram a rentabilidade e melhoram a qualidade, né? Então, esse bloco das aquisições ele está performando muito bem, crescendo muito e melhorando sua margem. E um destaque especial é o bloco que a gente chama lá de expansão orgânica, né? Foram 23, 24 unidades que nós inauguramos entre os anos de 2017 e 2019, né? E essas unidades, elas hoje estão crescendo muito, estão crescendo mais de 50% de receita. A margem também está uma margem que já está caminhando para perto do bloco das maduras, porque um campus amadurece em torno de 4 a 5 anos, né? E esses nossos campi têm 2 anos e meio aí, em média. Então, ele ainda tem um papo de margem muito, muito bacana para capturar aí nos próximos trimestres, né? E uma terceira coisa que eu diria que acho que se notabilizou, especialmente agora nesse momento, um momento tão difícil, né, que a gente está passando, um momento tão peculiar para toda a humanidade, da Covid, é o nosso modelo híbrido, né? A gente fez a opção lá em 2017 pelo modelo híbrido. No Brasil, a educação ainda é vista muito de forma preto e branco, né? Ou é o presencial ou é o EAD. E a gente, desde 2017, falava que não é isso. Não é uma coisa nem outra. É o híbrido, porque o nosso mundo é híbrido, porque a gente não sabe mais, quando está trabalhando, o que é presencial e o que é que não é, né? E, por outro lado, no Brasil, foi feita, acho que uma confusão de relacionar a tecnologia na educação a uma baixa qualidade. E não precisa ser assim, não necessariamente é assim, né? Acho que
que o grande aprendizado que a pandemia está trazendo para o setor de educação é mostrar que você pode ter um curso de muita qualidade, como são os nossos cursos, mas mediado aqui por tecnologia. Por exemplo, nós estamos aqui, cada um nas suas casas, mediado por tecnologia, e certamente nós estamos com mais contato, mais interação do que se nós estivéssemos presencialmente juntos num evento de 1.000 pessoas, não é? Então, se você tem na sua sala de aula, com aquele professor, com a sua turma, oportunidade de interagir, oportunidade de atuar em laboratórios virtuais, e não somente receber um PDF ou ter alguém disponível para tirar uma dúvida caso você tenha, eu acho que ficou muito mais perceptível, e isso, inclusive, impactou no nosso número de evasão. Não sei se você viu, mas a nossa evasão ela permaneceu, até teve uma pequena redução, né? E isso, para mim, foi um resultado direto do quanto os nossos alunos aprovaram a continuidade da experiência dos seus estudos, né? Para você ter uma ideia, eu acho que nós somos talvez um dos poucos, se não o único no Brasil, nós não paramos nossas aulas um dia sequer, né? Como os nossos professores eles já eram capacitados no modelo híbrido, a gente, no dia 16 de março, ali, a gente virou todos os alunos para terem aulas protegidos em suas casas e terem aulas aqui, como a gente está tendo agora, com os professores preparados, com ferramentas, com laboratórios virtuais, etc. Porque quem é professor e está nos assistindo sabe. A aula mediada por tecnologia não é igual à aula presencial, né? Se engana quem pensa que é assim. Você tem uma dinâmica diferente, você tem que usar ferramentas diferentes. Então, eu diria que a continuidade, né, das aulas no ambiente híbrido, com os nossos professores já preparados, eu acho que trouxe para a gente um diferencial muito grande, especialmente nesse momento agora que a gente está vivendo. Show de bola. Acho que é isso, né? Qualquer estratégia que seja única, ela pode ser falha, né? Então, por isso que ter essa diversificação, né? Assim como o investidor, é importante que ele tenha mais de um ativo na sua carteira, que tenha uma carteira de ações ali com ativos de várias classes. Para uma empresa, principalmente do nicho educacional, ter essa diversificação aí, tanto de ter a possibilidade de ensino presencial, mas ter também online, certamente é um diferencial e é algo que é disruptivo, né? Eu acho que o mundo ele passa por uma transformação digital e o que está acontecendo com o corona pode mudar para sempre a humanidade e a forma de lidar com as coisas, né? Eu acho que claro, é lamentável a quantidade de vidas que se foram nesse período, mas toda crise, de certa forma, ela traz alguma inovação, né? Porque as pessoas elas sofrem e elas tendem ali a fazer coisas diferentes. Então, acho que esse modelo é legal. E até aproveitando isso, né, eu queria que vocês falassem aí sobre os impactos do coronavírus na operação de vocês, né? Então, como que o coronavírus impactou a Ânima e como que vocês agiram, né? Comentar essa questão aí do EAD, que você comentou que não teve nenhum dia mesmo sem aula, como que foi isso? Rodolfo, eu acho que é importante a gente, olhando agora em retrospectiva, né? Como o André colocou, há alguns anos atrás, nós percebemos essa situação brasileira, na qual as pessoas achavam que, ou ainda acham, que você tinha ou presencial com qualidade ou EAD com baixo custo e qualidade aderente a essa proposta de preço. E é uma coisa ou outra, né? E a gente achava que isso aí não era dessa forma, né? A gente tinha que discutir quanto que você usava de tecnologia para melhorar a relação ensino-aprendizagem. E a gente achava que um dia o estudante iria escolher, como um joystick, eu quero tanto de uso de tecnologia e quero tanto de presencialidade, né? E a gente se preparou para isso há 3 anos atrás, né? Assim como o Magazine Luiza fez lá atrás a escolha pioneira, ele é um exemplo aí que na época também diziam, não, ou você vai ser varejo online, ou você vai ser varejo presencial, e eles disseram, não, é omnichannel, né? Não tem diferença, você pode comprar em casa, receber pode comprar na loja, receber em casa, você que escolhe. A pessoa não acorda de manhã e fala, eu quero comprar uma geladeira online. Ela acorda e fala, eu preciso de uma geladeira. O que for melhor para ela, vai lá e compra, né? A mesma coisa na educação, né? A pessoa, na nossa cabeça, eu não sou um estudante de EAD, eu sou um estudante que quero ter educação de qualidade e quero ter mais uso de tecnologia. E nós fizemos isso, e
E, de fato, quando veio o Covid, até interessante aqui, eu gosto de contar umas historinhas, talvez, mas eu, na primeira quinzena de fevereiro, um dos membros do nosso conselho, Daniel Goldberg, figura brilhante, me chamou aí para um almoço numa sexta-feira e falou: Marcelo, está acontecendo isso com o Covid, o negócio, o crescimento é exponencial, prepare a companhia para estar 100% trabalhando em casa e estudando em casa. Eu confesso que eu fiquei arrepiado, né? Falei, meu Deus do céu. Cheguei no escritório, abri um chamado no nosso CAR, o Comitê de Auditoria e Risco, e na segunda-feira cedo, começamos a pautar no comitê executivo nosso o Covid. E, Rodolfo, a coisa foi evoluindo. Nós primeiros mandamos o grupo de risco para casa, os alunos de grupo de risco para casa. E como o André falou, numa quinta-feira, o nosso protocolo era assim que diagnosticasse positivo um aluno, subiríamos 100% digital. E nós tivemos diagnóstico positivo no campus da São Judas Moca, uma moça, e nós subimos naquela quinta-feira mais de 20 mil alunos para estudar em casa, em segurança, no ambiente digital. Com a mesma qualidade. Ou até, por quê? Porque a gente vinha se preparando para isso, a gente vinha treinando os professores para esse momento. Na sexta-feira, o governador de São Paulo foi à rede pública e disse que as escolas fechariam. E nós fomos subindo, campus por campus, e em 4 dias, 140 mil alunos estavam em segurança nas suas casas estudando. E os nossos mais de 4 mil professores dando aula, e nossos funcionários todos em home office. Então, até hoje. Né, pra você ter uma ideia, na época eu falei, como é que eu vou colocar um call center em home office, uma área de vendas em home office? Foi tudo para home office. E aí, diferentemente de alguns setores, por exemplo, a companhia aérea, que você tem aí, os aviões parados, estão voltando agora, na educação nós tivemos, na nossa análise, 3 tipos de situação. Poucas escolas como a gente estavam preparadas e conseguiram subir, e aí continuaram a atividade educacional de qualidade na casa. Algumas que ou ofereceram o EAD de R$90, R$80 para alguém que não comprou aquilo, e aí é insatisfação, ou começou a ter problemas, e as que fecharam estão fechadas até hoje, convivendo ao mesmo tempo. Olha que loucura, olha que oportunidade também, né? E diante disso nós falamos, poxa, nós temos uma grande oportunidade na mão, a gente tem a chance de sair fortalecido nesse processo, com humildade, né? Nós vimos também, com 2 semanas de estudos em casa, percebemos que tínhamos que cuidar da saúde mental dos nossos professores e dos nossos alunos, porque não é fácil ficar em casa, e aí começamos a oferecer apoio psicopedagógico, apoio psiquiátrico, telemedicina, yoga, meditação, artes marciais, tudo isso através da tecnologia. E com isso nós concluímos o semestre com qualidade e preparamos os estudantes para a questão econômica, ou seja, vai vir uma recessão, vai vir uma depressão, então oferecemos seguro educacional para quem perdesse emprego, ou quem o pagador perdesse o emprego, oferecemos financiamentos para que a gente pudesse dar a mão aos estudantes para que eles continuassem estudando. E assim, hoje, dia 17 de agosto, é um dia histórico, viu, Rodolfo? Nós estamos hoje voltando nossos 145 mil alunos para as aulas em todas as nossas escolas, com qualidade, com tranquilidade e preparados para, assim que as autoridades forem liberando, nós vamos voltar rotacionando as atividades presenciais, rotacionando por rotação, e vamos avançando assim que cada município, porque o Brasil é um país continental, então, de acordo com cada município, nós vamos voltando as atividades aí, mas eu tenho alguma certeza, sabe? Primeiro, nós nunca mais seremos os mesmos, nós temos que aprender com humildade, ou seja, roadshow como esse daqui, conversas, as nossas reuniões com Zoom, com ferramentas de tecnologia, não vão mais deixar de ser dessa forma. Ficaremos mais, home office já foi adotado para sempre, vai ser definitivo. Né? Ou seja, a discussão, a educação se tornou híbrida, então nós estamos preparados para isso, e não é, você não fica híbrido do dia para a noite. Então a gente tem visto isso, e tem aprendido com o Covid aí com muita humildade, sabe, Rodolfo? Show de bola. Eu acho, viu, Rodolfo, você me permite aqui, assim, acho que a educação é um daqueles setores em que a gestão que você, como você lida com esse desafio, fez toda a diferença.
E as opções estratégicas que você fez no passado, como no nosso caso do modelo híbrido, também fez muita diferença, né? Tem setores, Marcelo falou aí, de aviação, que praticamente pararam, o cara tinha pouca coisa para fazer, né? É mais um trabalho de redução de danos ali, né? Outros setores que até cresceram um pouco nesse momento, né? Mas a educação não. Eu acho que fez toda a diferença, porque você tem de A a Z no setor. Você tem gente que está parado até agora e você tem gente como nós que deu continuidade, né? E aí é muito gratificante para a gente que trabalha no negócio com tanto propósito, né, como a educação, é muito gratificante ver alguns depoimentos, sabe, de professores, de alunos, dizendo, puxa vida, que bom que vocês estão, que a Anima está se preocupando com a gente quando oferece lá sessões de yoga, quando oferece sessões de descompressão, né, de meditação, de arte marcial, quando o professor está tendo estrutura e apoio para continuar dando sua aula. Então, cara, isso é muito gratificante. Muitas vezes a gente vê depoimentos, inclusive de professores e alunos, que diziam, puxa vida, eu não sabia que seria possível ter essa continuidade. E a pior coisa que a gente poderia fazer para os alunos agora, né, seria não ter aula, porque você, no momento que a gente está agora, o cara não pode viajar, não pode tirar férias, ou seja, o mais importante é a gente manter o foco das pessoas, né? Manter as pessoas produtivas, focadas nos seus objetivos, e eu acho que é muito bacana a gente ver os diversos depoimentos que a gente viu de alunos e professores. Show de bola. Bom, dado que vocês comentaram isso daí, eu quero algumas informações, tá? Principalmente a saber como que a Anima está preparada para esse cenário econômico mais incerto, né? Nós sabemos que tem alguns setores que são mais sensíveis ou não em relação à economia. De certa forma, o setor educacional, para algumas vertentes, ele acaba sendo um pouco... acompanha ali, de certa forma, a economia, e nós temos um cenário econômico incerto daqui para frente, muitas pessoas desempregadas ou que tiveram aí redução salarial e tudo mais, e inclusive nós conseguimos ver em algumas outras empresas de outros segmentos, como os bancos, eles aumentaram aí os seus PDDs, né, a provisão de potenciais devedores aí, dado esse cenário mais incerto que nós temos, né? E aí eu queria saber de vocês, do lado da Anima, o que vocês fizeram em relação a isso? Houve também esse incremento do PDD, pensando que pode ter uma inadimplência maior aí dos alunos, e saber também dessa mudança que vocês falaram, né? Então, beleza, houve essa mudança de chave aí, de sair boa parte físico e para o online. Como que foi isso, né? Os alunos aceitaram isso? Houve pessoas que trancaram a matrícula porque não se adaptaram? Queria saber de vocês esse update, né? Como que foi essa sensação para os alunos? Como que está essa relação de inadimplência atualmente? E principalmente saber como que vocês estão preparados aí para as incertezas, né, que estão por vir aí. Rodolfo, eu como CEO da companhia e apoiado pelo nosso conselho de administração, a gente pensa que, eu vou citar aqui o Winston Churchill, né? Ou seja, crise é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente crescer, né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos um follow-on em janeiro, captamos 1 bilhão e 100 milhões de reais, pusemos esse dinheiro no caixa e enfrentamos aí a pandemia com caixa. Isso é uma coisa importantíssima, né? Fizemos também uma operação junto ao UFC, captamos mais 450 milhões de reais, aí também a longo prazo, reforçamos o nosso caixa. E aí nos preparamos para um cenário que a gente já vinha há 4 anos treinando professores, unificando a companhia, como eu falei que o que a Magazine Luiza fez, a gente vinha fazendo na educação, né? Claro, ninguém vai dizer, eu imaginava que o Covid fosse acontecer, mas quando o Covid chegou, ele catalisou esse processo. Uma vez que isso aconteceu, e nós subimos aí todo mundo para estudar em casa, em segurança, com a qualidade, a nossa tese foi, não houve, houve sim continuidade da prestação de serviço educacional, ele não parou, em nenhum minuto. Quando São Paulo decretou aquela antecipação dos feriados, como aquela medida era para você mitigar o deslocamento e fazer as pessoas ficarem em casa, nós aproveitamos esse momento e demos mais aulas, né? Usamos esse processo porque a pessoa já estava em casa. São coisas que fazem diferença nesse processo, tá?
Então, uma vez colocada a tese da continuidade da prestação do serviço educacional, a gente falou agora, nós temos que nos prepararmos para alguns cenários. Questão econômica. O que virá? Vai vir uma crise, uma depressão, uma recessão? O que vem pela frente? Então, nós preparamos aí cenários para essa situação. Então, seja do ponto de vista do estudante, ou seja, você vai ter dificuldade, eu tenho que te ajudar. Então, contratamos um seguro educacional, oferecemos de graça para os nossos alunos. Se você ou alguém que paga a sua mensalidade perder o emprego, você vai terminar o seu semestre. Abrimos algumas frentes de financiamento. Iniciamos negociações para ajudar as pessoas. E preparamos tudo isso. 2, a gente percebeu que tinham esses tipos de instituições que eu te falei. Então, as que estão fechadas, nós temos que ajudá-las. Então, a gente ofereceu de graça para instituições no Brasil utilizarem nossos sistemas, porque nós estamos preparados. E os alunos que tiverem o risco de perderem a chance de perder o semestre, a gente alongou o processo de transferência e processo seletivo até o limite máximo que o MEC permitia, que foi 30 de abril. Para quê? Para que a gente pudesse acolher esses estudantes, para que eles conseguissem terminar seus estudos conosco, né? Então, fizemos essas medidas todas. Como a gente teve um mês daquele almoço que eu falei até o dia 15 ou dia 13 de março, para a gente se preparar para um cenário adverso, a gente começou a se preparar para o retorno também com antecedência. Então, nós estamos prontos para retornar, seja rotacionando, seja presencialmente, e continuarmos a atividade presencial. Nesse momento, voltamos às aulas em um semestre 100% digital. Tá? Então, de fato, a nossa ideia é que nós vamos sair fortalecidos desse processo, com muita humildade, com muita gratidão ao nosso professor, ao nosso funcionário, mas vamos sair fortalecidos desse processo, vendo como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de fazermos M&As, fizemos 2 movimentos de M&A, ou seja, a gente analisou, o nosso núcleo de Data Science nos trouxe que quanto maior o ticket, mais resiliente é o curso. Então, fizemos 2 movimentos de medicina, fizemos o movimento da FASÉ, uma operação maravilhosa, nota 5 de medicina na região metropolitana de Belo Horizonte, e anunciamos aí a UniFG, também de medicina e saúde, uma joia ali em Guanambi, lá no semiárido baiano, reforçando a nossa vertical de saúde. E estamos prontos agora para novos M&As, assim que essas instituições precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudá-los. Então, se você somar todas essas medidas, a gente acha uma oportunidade para a companhia passar por esse processo, entendeu? E aprender com ele. Especificamente sobre a PDD, né, Rodolfo? Acho que a gente adotou uma postura aqui muito cautelosa e prudente, e também você vai ver, você viu, na verdade, que você acompanha, você viu que no segundo trimestre a gente reforçou bastante a nossa PDD, justamente porque, mesmo com esse apoio todo que a gente está dando para os nossos alunos, né, aumentando aí as alternativas de financiamento junto com o Pravaler, que é nosso parceiro, com o seguro educacional, a gente enxerga que o ambiente traz um pouco mais de risco de inadimplência e de alguns alunos não conseguirem dar continuidade. Então, a gente incrementou realmente a nossa PDD, mas mesmo com esse incremento de PDD que foi significativo, a gente teve uma evolução dos nossos resultados aí no trimestre, também eu diria bastante importante, né? Do movimento do caixa aqui, como a gente está falando, inclusive, para muitos investidores, eu acho que é importante os investidores entenderem que nós fizemos o nosso follow-on lá no dia 29 de janeiro, e captamos 1 bilhão e 100 de reais ao valor da ação de R$ 36,25. E aí, quando veio o Covid, assim como praticamente todas as ações do mercado, a nossa ação ela se depreciou, né? E nós entendíamos, como víamos os nossos fundamentos, que nós passaríamos melhor do que as outras instituições por esse momento, nós enxergamos, inclusive, naquele momento para a gente colocar um programa de recompra de ações e trazer um retorno superior ao nosso acionista, né? Então, nós já compramos em torno de 100 milhões de reais, ou seja, nós recompramos 10%, basicamente, do follow-on,
e fizemos isso a um preço de R$19. Então, fizemos o follow-on a 36, 3 meses depois recompramos aí 10% dele a 19, gerando um valor para o nosso acionista bastante interessante, né? E aí o que eu acho, como o Marcelo disse, nós já temos diversas alternativas, e também uma coisa que é importante o nosso, se você comparar com a indústria, as nossas instituições são as instituições que, por conta do nosso mix de cursos, né, saúde, engenharias, etc., a gente acaba tendo o ticket mais alto. E tem vários estudos mostrando que, especialmente nesse momento da pandemia, aqueles cursos que têm tickets mais altos, como geralmente são alunos que têm uma família menos vulnerável economicamente, mais estruturada, são os cursos que sofrem menos. São os cursos mais resilientes e que os alunos conseguem dar continuidade aos seus estudos. Show de bola. Acho que essa questão aí da parte educacional, eu sei disso na pele, porque minha namorada ela faz medicina, ela está no 5º ano, e ela viu um movimento bem grande de desistência na faculdade que ela faz de outras áreas, mais a área de medicina, exatamente por ser, de certa forma, um nicho ali de pessoas que tendem a ter um poder aquisitivo melhor. Ela sofre na crise, claro, acho que a crise assola todo mundo, mas são pessoas que, de certa forma, têm investimentos, têm uma grana maior que consegue continuar pagando aí pelo curso. E também outro ponto legal, né? Acho que falar sobre essa questão aí de ensino de medicina é exatamente as barreiras de entrada, né? Porque uma pergunta que eu já ia fazer, vocês adiantaram um pouco, é exatamente sobre o follow-on que vocês realizaram ali em janeiro, né? Então, o que tem no pipeline para ser adquirido, até porque, para quem olhar aqui no próprio Trademap, você consegue ver que a empresa, segundo o último balanço, está com 793 milhões em caixa. E qual é o pipeline que você tem para isso, e principalmente, né, o quão forte que é esse setor de medicina, né, principalmente em relação à barreira de entradas, em relação a novos entrantes aí? Então, como eu falei, a gente tem no nosso DNA, na nossa estratégia, aquisições, né? A gente cresceu 50% aí via aquisições, continuando história e legado de famílias e de instituições que são referência, né? Então, nós estamos prontos para esse movimento. Fizemos 2 anúncios durante a pandemia, estamos fazendo integrações 100% digitais, o que é muito interessante também, coisa impressionante. E estamos com uma área de M&A ativa, né? Ou seja, o pipeline está ativo, e assim que as empresas precisarem, e acho que as pessoas estão percebendo que não dá para ficar sozinho, né? Não adianta mais você ficar numa região sozinho lá, você tem que se unir a alguém. E a gente tem uma proposta de educação de qualidade que respeita as famílias, que respeita o dia seguinte. Isso na medicina é ainda mais sensível, né? Porque na medicina você tem, em linhas gerais, 2 tipos de situações. Você tem aquelas instituições que foram fundadas há 50, 60 anos atrás, começaram como faculdades, por professores e professoras, viraram centro universitário, universidade, e ganharam o coroamento desse processo com o curso de medicina. Essas famílias, elas têm muita preocupação com o dia seguinte, muita preocupação com a marca, com o legado. Então, a gente uma alternativa para eles. Ou você tem instituições que ganharam as licitações aí do programa Mais Médicos, que foi o governo anterior, partiu para essa legislação, e a autorização de curso de medicina passou a ser uma lei do Mais Médicos. E essas licitações tiveram muitos critérios regionais. Então, muitos professores ou instituições regionais ganharam essas licitações. E então são médicos, são professores que têm um vínculo umbilical com a cidade, com a região. E aí ali também a gente tem se especializado em continuar essas histórias, como é o caso aí da AGES, professor Wilson, que é um exemplo de vida, como é o caso da UniFG, como é o caso da FASER, o professor Ricardo Guimarães. Ou seja, a gente se especializou também nesse legado e na continuação dessas histórias de qualidade. Então, a gente tem um pipeline muito ativo nas 2 esferas. Show de bola. Eu acho, viu, Rodolfo, só sobre esse
rapidamente sobre essa questão das Claro. aquisições, eu acho o seguinte, tem muitas instituições muito tradicionais, com boa reputação, instituições de qualidade, mas que não estão conseguindo virar para o modelo híbrido, né? Como o Marcelo disse, você não vira híbrido do dia para a noite, né? E também o que o aluno quer, especialmente esse aluno que quer qualidade, não é o EAD que muitas vezes foi oferecido aí, né, aqui no Brasil. Ele quer um curso efetivamente de qualidade. Então, eu te diria, eu acredito que nós talvez vejamos no próximo, no curto, médio prazo, boas instituições comprometidas com qualidade, de boa reputação, mas que talvez precisem de apoio, precisem se unir a grupos mais fortes e que possam contribuir nessa migração para o ensino híbrido. Então, eu te diria que nessa linha o pipeline de M&A acho que vai ficar ainda mais aquecido. Show de bola. Uma última pergunta aqui da nossa audiência, que eu acho bem interessante, né? Do Cláudio. Então, como está a rematrícula para esse semestre? Se conseguirem em termos de porcentagem. E os novos entrantes, né? Como que está tudo isso? Se vocês, evidentemente, puderem falar do que está rolando aí, porque, enfim, é um marco, a gente está retomando o segundo semestre. Eu queria saber de vocês como que está tudo isso, né? Está realmente aquecido? Como que está tudo isso? Legal, nós temos vamos dizer, um processo de rematrícula em fase final. A gente tem feito já há alguns anos, além da opção pelo modelo híbrido, a gente percebeu, Rodolfo e telespectador, que o que acontece? Os nossos estudantes passaram a comparar a prestação de serviço educacional não mais com a instituição 1 ou 2, ou o boleto da São Judas está melhor que o boleto do Mackenzie. Ele sim começou a comparar com a Amazon, com a Google, com o iFood e com esse tipo de empresa. Então, nós começamos um processo de transformação digital, operando por metodologia agile, por squads. Eu queria ter 10 squads, estamos com 19, né? E o primeiro squad é a rematrícula, né? Que tem que ser um processo fluido, né? Então, ele está em fase final com essa cabeça. Também, um dos squads, chamado Ingressar, cuidou também da questão do nosso entrante, o nosso calouro, o jovem que opta por nossas escolas. O que acontece? Nós íamos fazendo um MVP, que é um piloto, aí há 2 anos atrás, de um vestibular totalmente por mobile, por telefone celular e por aplicativo. E vimos acertando, errando, consertando. Quando veio o Covid, nós estávamos prontos e migramos totalmente o processo vestibular para o ambiente digital. E fizemos o primeiro vestibular de medicina totalmente digital do Brasil, totalmente em segurança, com o maior nível de segurança que existe. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos ativos, totalmente ativos com o processo seletivo, estamos aí a todo vapor, e na minha cabeça, a gente tem visto que talvez a gente esteja diante de um novo cenário, porque até então a gente vinha numa briga de descontos, pessoas dando mais desconto, menos desconto, e um perde-perde, que é um tipo rouba-monte. Agora, após o Covid, eu acho que é uma outra conversa, sabe? Primeiro, as pessoas estão percebendo a importância da educação de qualidade. Quem está em casa com os filhos está vendo a relevância da educação, isso é muito bom para o Brasil, educação de qualidade. E 2, quem está preparado e quem não está preparado também está sendo visto. Então, acho que é um pouco dessa mensagem que eu queria passar para vocês. A gente é muito cuidadoso, né, Rodolfo, com essa questão da governança e das informações que a gente dá, né? E tanto a captação já está aí 60% avançada, vamos dizer assim, o processo de captação, né? Então, acho que pode ser prematuro a gente dar alguma informação aqui, né? E a rematrícula já está mais adiantada do que isso. O que eu acho que a gente pode falar aqui tranquilamente é que nos 2 casos, tanto dos novos alunos como da rematrícula, a gente está vendo um cenário, no caso da Ânima, a gente está vendo um cenário positivo. A gente não está vendo nada perto de alguns cenários aí catastróficos, né, de forte redução que a gente viu circular no mercado. No caso da Ânima, eu acredito que por conta de todos esses fatores que a gente listou aqui, a continuidade
das aulas, né? Os processos seletivos todos em ambiente digital, eu acredito que a gente está vendo, lógico, com dificuldades, com serenidade, mas a gente está vendo de uma forma muito distante do que qualquer previsão inicial que existia lá atrás para o setor. Show de bola. Uma última pergunta, e essa é minha, tá? Gosto muito de quando analiso um setor, dar uma olhada na performance dos pares, né? E olha aqui, estou com a tela do Trade Map. Nós temos aqui a comparação da performance aí da Ânima Educação, tá? Está aqui em verde. Tem aqui outras duas empresas educacionais, tá? A CED e a Cogna. E temos também em vermelho a performance do Ibovespa. Ou seja, dá para ver que nesse um ano aí, essas empresas educacionais e o Ibovespa está negativo, mas a Ânima ela consegue estar positiva. É claro, sabemos que o mercado financeiro como um todo é feito de expectativas. Até por isso que tivemos uma queda tão abrupta ali em março, né? Não tinha ainda um cenário desenhado, você não sabia ao certo o impacto que teria. Mas como o mercado está sempre olhando para o futuro e não para o presente, nós tivemos ali uma baita correção. Mas eu queria saber de vocês, né? Tem alguma razão especial que vocês poderiam comentar dessa performance superior em relação aos pares aí, alguma coisa que, enfim, vale a trazer aqui para nossa audiência de diferencial para conseguir ter essa performance aí melhor em relação aos pares, porque partimos do pressuposto que são empresas também, algumas atuam somente na parte de ensino superior, algumas de forma híbrida, mas como que a Ânima conseguiu ter essa performance aí? Eu vou começar aqui, André, e você arremata, mas, Rodolfo, eu como eu disse, né, das listadas, a Ânima é uma que tem a proposta de valor de qualidade, e qualidade com escala, ao invés de uma proposta de massa. Primeira coisa é essa. Então, a gente compete, as nossas marcas, como o André colocou, elas competem com Mackenzie, com PUCs, com católicas, com uma ou duas instituições privadas no seu dia a dia do mercado. E não competem necessariamente com os PIAs listados, né? Apesar de que os analistas chamam de peers. Então, e agora o mercado está começando a perceber essa diferenciação. São propostas diferentes, que tem que ser precificado de forma diferente, né? Nós acreditamos que a educação de qualidade tem uma outra abordagem, né? E acho que o mercado está começando a perceber isso também. Nós optamos lá atrás, assim como a Magazine Luiza fez, optamos por uma proposta única, híbrida, e veio o Covid e está mostrando que realmente essa foi um caminho correto. Nós iniciamos uma transformação digital que não se faz do dia para a noite, e no mercado de educação ninguém está fazendo, quase que muito novo tudo isso. Nós estamos com squads, com o aluno no centro da jornada, isso tudo o mercado está começando a perceber e ter visibilidade, né? A gente quer atrair, e a gente tem uma paixão por esse movimento de democratização do mercado de capitais, as pessoas físicas, o pequeno investidor, aquela pessoa que quer botar o dinheiro dela em algo que transforma a vida das pessoas, e educação. Então, ou seja, vou ter rentabilidade, vou ter retorno, mas também vou ajudar as pessoas a se transformarem. Então, se você somar tudo isso, eu acho que a gente está num primeiro movimento de diferenciação. Não somos melhores nem piores, mas somos diferentes. E por sermos diferentes, temos sendo tratados e precificados de forma diferente. Eu diria, viu, Rodolfo, até do ponto de vista aqui da análise fundamentalista, né, para os nossos amigos aqui investidores, eu diria que um dos principais aspectos, além desses que o Marcelo falou, é que talvez a Ânima seja, do setor, a empresa que tem o maior crescimento contratado, né? As unidades que nós abrimos, as aquisições que a gente fez, as unidades de medicina que estão crescendo, tudo isso mostra que a gente ainda tem um caminho grande a percorrer em termos de crescimento de receita e também de margem. Se você olhar, inclusive, logicamente a gente sabe que o que é importante agora é o futuro, mas de alguma forma a gente pode ter indícios do que vai acontecer olhando para trás, né? Se você olhar para desde 2019, desde o início de 2019, e isso deve se aprofundar agora no Covid, isso que eu estou falando,
Mas desde 2019, se você olhar os trimestres de lá até aqui, a Ânima é a única empresa que repetidamente cresceu receita e evoluiu em margem. Né? Todo trimestre. Pode pegar todos os trimestres de 2019 até agora, você vai ver que a gente está crescendo receita e que a margem também está aumentando, né? Trimestre após trimestre. E esse movimento, ele inclusive se intensificou agora no segundo trimestre, que foi o primeiro que a gente viveu aí sob a situação toda da pandemia. Então, eu te diria, olhando para esse histórico e olhando para as perspectivas que estão contratadas, né? Eu te diria que talvez também o investidor esteja olhando para esse aspecto e grande parte aí dessa nossa performance vem a partir desses cálculos e dessas expectativas que o mercado está vendo. Show de bola. Bom, passou aqui quase uma hora, passa muito rápido quando a gente fala de um tema interessante. Queria que vocês dessem a consideração final de cada um de vocês, mas queria já de forma antecipada agradecer pela presença de você, Marcelo, de você, André, e você que assistiu a todo esse conteúdo. Se curtiu, pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Trademap, compartilhar com aquele seu amigo que curte aí o setor educacional e quer ter um overview aí sobre a Ânima. Acho que todo esse conteúdo aqui que nós passamos vai te dar uma boa visão sobre ela. Então, André e Marcelo, meu muito obrigado aqui a vocês. As portas do Trademap estão sempre abertas para que nós possamos falar aí de investimentos, do case de vocês e tudo mais. Rodolfo, eu acho que nós é que agradecemos, né? É uma honra e um grande privilégio, um grande prazer para a gente estar aqui conversando com você, conversando com o projeto Trademap que a gente aprecia tanto. E como o Marcelo disse, nós somos grandes entusiastas desse movimento de democratização dos investimentos, de democratização das informações do mercado de capitais. E especialmente em empresas que têm propósito, né? Como somos nós que atuamos no setor de educação. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho e nós ficamos à disposição aqui na Ânima Educação para ajudar nesse movimento da forma que for mais valioso para todos nós, tá certo? Obrigado, boa noite a todos. E, Marcelo, passo aí para você fazer aqui o nosso encerramento. Obrigado, André. Obrigado, Rodolfo. Eu queria encerrar, primeiro agradecendo o tempo de cada um de vocês, o interesse, fazendo um convite para que cada um de vocês aí, investidores, assistam uma aula conosco, degustem. Então, procurem aqui depois o Rodolfo, a turma aí, o caminho, né, André? E a gente tem oferecido isso aos nossos investidores para que eles possam ir lá sentir do que a gente está falando aqui efetivamente. O que é uma aula híbrida? O que é você participar de um processo, ou visitar um campus, ou visitar a Le Cordon Bleu? Então, está aqui à disposição de vocês aí a qualquer momento. A gente gosta de receber os investidores, a gente gosta de mostrar o trabalho que é feito, porque a gente sabe que nós dependemos de vocês também. Então, está aqui à disposição para que vocês façam aí as suas averiguações, conheçam a companhia, conheçam o que a gente está falando aqui, e com certeza é um momento muito especial para o Brasil. Acho que esse Covid tem realmente que nos ensinar, temos que ter humildade para aprender, e acho que a educação vai sair fortalecida. Temos que deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso passa por educação, passa por encarar com seriedade e passa por transformar a vida das pessoas. É isso que a gente se propõe a fazer na Ânima. Muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço. Valeu, pessoal. E para quem chegou aqui no meio da live, eventualmente, ou está vendo depois gravada, vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, tá? Para que vocês possam conferir. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Marcelo e André, até a próxima.